baixa umidade do ar vem batendo recordes históricos nos últimos tempos, não só em Campinas, como no Brasil todo. Os índices são semelhantes ao registrado em áreas como o deserto do Saara. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um nível considerado aceitável deve estar acima dos 30%. Com o cenário de altas temperaturas e baixa umidade, é necessário adotar alguns cuidados com a saúde, como intensificar a hidratação do corpo e evitar a exposição ao sol e exercícios físicos. De acordo com o Ministério da Saúde, este período requer cuidados, principalmente com as pessoas que já têm ou tiveram sintomas de doenças respiratórias. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, ASBAI, 30% da população brasileira sofre com algum tipo de sensibilidade alérgica. E para conversar sobre este assunto no Momento Saúde de hoje, está o médico otorrinolaringologista Dr. Ari de Paula Silva. Dr. Ari, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Ari. Qual é a relação da baixa umidade com os problemas respiratórios? Qual é essa relação? O que interfere nos problemas respiratórios? Olha, interfere muito no sentido de que o sistema respiratório necessita de umidade para trabalhar adequadamente na sua fisiologia natural. Então, todo o sistema respiratório, desde o início da cavidade nasal até os pulmões, precisam estar úmidos. Todas as paredes, todo o sistema de tubo, né, nasal, traqueia, laringe, faringe, os brônquios precisam estar úmidos. E é interessante porque não basta apenas ter a umidade, nós precisamos também os cílios que se movimentam para que a poeira, por exemplo, ao entrar, tem uma aderência nessas paredes, digamos a traqueia, e não adianta ela ficar parada nessa umidade, nessa parede úmida, vamos chamar assim. Os cílios têm que tirar essa poeira daí, tá? Então tem que ter esse movimento de retirada, chama-se movimento mucociliar. Imagine uma comparação simples, mas que vale a pena. Imagine você colocar uma mosca dentro de uma garrafa seca. Essa mosca fica se movimentando dentro da garrafa. Se você molhar essa garrafa, depois tirar a água e jogar a mosca novamente, na primeira batida que ela dá na parede, ela gruda. Assim acontece com a poeira, com o pó, com as partículas de alergenos, né, que produzem as alergias, elas aderem nessa parede. Portanto, quanto menos úmida estiver tanto o ar quanto essa parede, mais fácil dessa partícula continuar seu trajeto e chegar até os pulmões, até os seios da face, produzindo doenças. Então, como que você pode manter essa parede úmida? Através de dois fatores. O primeiro, tomar muito líquido, muita água, tá? E se hidratar, principalmente em tempos secos como este, mesmo sem sede. E desde o início da manhã até a noite, não só pouco, mas ao longo do tempo. Vale aquela de 2 litros? De 2 a 3 litros de água por dia, de líquido, né? De por líquido. dia. Então essa hidratação vai umidificar a parede, digamos, do organismo para a superfície das paredes da traqueia, tá? E a outra maneira de umidificar é o próprio ar. Então, o próprio ar estando úmido, também ele vai umidificar todo esse trajeto. Então, dessas duas formas, você mantém o sistema fisiológico, além dos movimentos ciliares que eu acabei de falar, mantém o sistema trabalhando adequadamente. O senhor falou bastante dos cílios. Explica um pouquinho para a gente o que são os cílios para o pessoal de casa entender. Sim, os cílios são tudo microscopicamente, né? Imagine que tivesse nesse chão, tivessem milhares de dedos, tá? E esses dedos ficam se movimentando. E se você colocar uma camada líquida sobre esses dedos, uma camada viscosa, vamos dizer assim, uma vaselina sobre esses dedos, qualquer partícula que cair, ela vai se aderir à viscosidade do líquido. E os cílios vão lentamente varrer para fora. Ou seja, vai tirar. Se uma partícula de poeira entrar na minha traqueia, lentamente ela vai sair novamente e aí ou eu degluto, que vai para o estômago, e aí o ácido do estômago mata as bactérias, mata tudo, tá? Ou a gente pigarreia, solta, tosse, né? Então, os cílios são muito importantes, não é só a umidade, os cílios.
Por exemplo, quem fuma, o tabagista, ele destrói esses cílios. Partes desses cílios são destruídos. Se ele parar de fumar, regenera novamente. Mas ele regenera, então. Ele regenera se ele parar de furar. Mas enquanto ele estiver fumando, na verdade ele está sempre se regenerando, mas as 5.000 substâncias tóxicas do tabagismo acabam destruindo cronicamente esses cílios e produzindo novamente. Então, a presença desses cílios é muito importante, além da própria umidade que vem do que você bebe e que vem do ar. Entendi. Tem mais alguma coisa que destrói os cílios, além do fumo? Sim, existem algumas doenças, né, associadas a essa diminuição ou paralisação desses cílios. O ar frio, o ar gelado, o ar frio diminui o movimento, tá? E infecções, né? Diversas infecções, como traqueite, bronquite, sinusite, etc. Interferem na fisiologia. Qualquer coisa diminui, digamos, esses movimentos ciliares e facilitam as doenças. Aí vira um ciclo vicioso, né? Tá. Doutor, e quais são as doenças mais comuns em relação à baixa umidade, né? Nessa época que a umidade está em baixa? Quais são as doenças ou os problemas respiratórios mais comuns? Olha, um problema muito importante são as bronquites, asma, né? Que muitas crianças sofrem muito com isso. Que são a reação alérgica produz uma diminuição do diâmetro dos brônquios. Isso dificulta, aumenta a secreção, e aí já é uma secreção patológica, já não é uma secreção fisiológica. Então, a diminuição do diâmetro dificulta a passagem do ar, da respiração, produzindo às vezes até aqueles ruídos, né? Chiados, etc. Essa é uma doença muito importante, deve ser muito bem cuidada, tratada, porque ela pode se tornar grave se não for bem cuidada. Uma outra doença muito comum, que aí dentro da minha especialidade, são as sinusites. É muito comum você ter, que existem esses cílios também dentro dos seios da face. Né? E se eles diminuem os seus movimentos, e diminui a umidade, você facilita a presença de secreção e a água parada inflama, infecciona. Tá? Então ela começa a ter infecções. Existem diversos tipos de sinusite, não só as infecciosas. Somente as infecciosas é que merecem tratamentos com antibióticos. Mas existe sinusite alérgica, sinusite fúngica, existem vários tipos de sinusites. Então deve ser feito o diagnóstico diferencial de qual tipo. A rinite também é muito comum, que são as secreções, aquela secreção aquosa frequente, constante, espirros, obstrução nasal, essa dificuldade que as pessoas têm às vezes de respirar pelo nariz, que é a respiração natural. Nós devemos respirar pelo nariz. É muito ruim respirar pela boca, né, porque às vezes o nariz está trancado e às vezes você tá dormindo, criança, por exemplo, tranca o nariz e né, fatalmente ela vai respirar pela boca, a gente vai respirar pela boca. Ainda bem, porque senão... Exatamente. É muito ruim? Em curtos períodos de tempo não é tanto, porque isso é fisiológico. Você nunca vê o final de uma maratona o atleta respirando pelo nariz, né? Ele está respirando pela boca, puxando o ar, chama-se respiração bucal de suplência. Então, todas as vezes que nós tivermos qualquer tipo de dificuldade respiratória nasal, nós vamos buscar, o próprio cérebro vai buscar uma respiração bucal, pela boca. Essa respiração bucal de suplência, quando você corre, você faz exercício, etc., é natural. Agora, o que estaria, entre aspas, errado seria se você tiver esse tipo de respiração ao dormir, por exemplo. Tá? Uma criança que respira pela boca dormindo não está certo, tem alguma coisa. Ou tem essa rinite, que é a dificuldade respiratória, ou uma sinusite, ou o que é muito comum em crianças, adenoides, que a população chama de carne esponjosa, etc. Mas esse termo na medicina não existe. Essas são as adenoides, que são tecidos semelhantes à amígdala, só que em vez de crescer aqui na frente, cresce atrás na cavidade nasal. Então nós temos os buraquinhos aqui na frente, temos os orifícios lá atrás também, ela cresce bem lá. Isso dificulta a respiração da criança. Deve ser feita uma avaliação
do tamanho dessa adenoide, todas as crianças nascem com adenoide. O que importa é o tamanho dela, tá? Se ela está obstrutiva ou não. Se a obstrução está lá na adenoide ou está aqui na frente, no desvio de septo, na rinite, nos chamados cornetos nasais. Tá? Então, se por algum motivo você em situação de repouso estiver respirando pela boca, está errado. Tá? Então tem alguma coisa que deve ser feito. Com relação à criança especificamente, o que vai interferir, porque ela está em franco crescimento facial. A criança está crescendo como um todo, inclusive na face. E se ela crescer com a respiração bucal, cronicamente falando, digamos dos 2 aos 15 anos, né, que é o período de crescimento facial, ou até mais do que isso, então ela vai criar o hábito de respirar somente pela boca. Além da necessidade de vir um hábito. E isso vai alterar, pode alterar o crescimento facial também dessa criança. Tá? Nunca a ponto de trazer qualquer prejuízo com risco de morte, qualquer coisa assim. Porém, as alterações respiratórias podem levar a consequências do crescimento de face. Do crescimento em si. Tá? Okay. Por exemplo, distúrbios de articulação temporomandibular, porque as arcadas dentárias não estão fechando corretamente devido à respiração bucal. Um exemplo. Ok. Tá? E, doutor, os principais sintomas que aparecem são esses, espirros e tosses secas, como a gente comentou um pouquinho antes aqui, antes de começar a entrevista, tem uma tosse seca que atrapalha muita gente, que vem de repente e parece que você fica até um pouco sem ar. E aí vem aquela tosse seca e... Essa tosse, no fim, a gente abordou os problemas um pouco mais graves, entre aspas, e deixamos o mais comum e o mais benigno e o que mais incomoda às vezes, né? Realmente está muito comum nos consultórios, não só da minha especialidade, como pediatras, nesse período a tal da tosse seca. É aquela coceirinha que dá na garganta e tal. A enorme maioria das vezes não tem nada a ver com o pulmão, é a traqueia. É a traqueia. É apenas a traqueia, é uma traqueite devido justamente um dos fatores é essa umidade relativa do ar. Aí o que acontece? O paciente vem se queixando de uma vontade irresistível de tossir. Não suporta, ele não aguenta, ele tosse de dia, tosse de noite. E o problema desse tipo de tosse, que é uma irritação da traqueia, é como se tivesse uma coceira na mão, só que não tem como você coçar. Aí você tosse para tem que tossir. coçar. E tem alguma coisa que dá para aliviar, para fazer no momento ou posteriormente? Sim, precisamos lembrar que a tosse é uma proteção. Assim como a febre é uma proteção. Apesar de ser desagradável, ela está protegendo os pulmões. Muitas vezes a própria tosse faz um esforço abdominal a ponto de facilitar o que a gente chama de refluxo gastroesofágico. Então, o ácido, durante esse período de tosse, o ácido, ou cronicamente falando, o ácido tende a subir e manter uma irritação crônica. Então, vira um ciclo vicioso. Então, a tosse provoca uma irritação, é como se você coçar a picada no pernilongo o tempo todo, ele vai querer coçar cada vez mais. Além disso, ainda essa irritação desse ácido que tende a subir pelo esôfago. Aí aumenta a tosse, o sistema nervoso central aumenta a sua vontade de tossir para proteger teu pulmão. Então, muitas vezes, é muito frequente, nós fazemos um tratamento não só da alergia em si, que também provoca esse tipo de tosse, orientar com relação à umidade relativa do ar, usar um medicamento específico, como também proteger esse refluxo. Às vezes a gente usa até medicamentos para estômago. Para estômago. Que inibe o refluxo, que por sua vez vai inibir a tosse. Então é um conjunto de fatores, não é um fator. Tá? Certo. O Momento de Saúde vai para um breve intervalo e já voltamos.